Olá, está começando mais uma edição de Síntese, os destaques dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que você, amigo da TV Justiça, já acompanhou em direto do plenário, sessões de quartas e quintas-feiras. Hoje nós vamos rever os destaques das sessões, respectivamente, dos dias 3 e 4 de junho de 2009. Olá, Lídia Leite. Olá, Carlos. Vamos, portanto, já falar a respeito dos destaques, claro, começando com a quarta-feira, dia 3 de junho. Só que antes de começar com os destaques, dos julgamentos em destaque, algumas noções de direito internacional que eu gostaria de abordar com a Lídia Leite. Lídia, há um livro que pode ser considerado um clássico na área, do professor Paulo Cachapuz de Medeiros, cujo título puxa um ponto central da pergunta que eu gostaria de lhe fazer para estes aspectos introdutórios em relação aos processos que nós vamos ver hoje. O poder de celebrar tratados é exatamente o título deste livro. E aí vem a pergunta: quem o tem? Quem tem este poder de celebrar tratados, de fazer tratados? Bem, Carlos, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 84, inciso 8, diz que compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados e há um complemento nesse artigo que diz exatamente que depois que o presidente da República celebra esses tratados, eles devem passar pelo Congresso Nacional para que sejam ratificados juntamente com aquela aprovação que o presidente da República já havia estabelecido inicialmente. Então, o trâmite normalmente se segue da seguinte forma: o presidente da República celebra esse tratado internacional, depois passa-se ao Congresso Nacional para que ele faça essa aprovação através de um decreto legislativo e depois voltaria ao presidente da República para que ele promulgasse por um decreto presidencial. Então, o artigo 84 traz esse procedimento que deve ser adotado pelo Brasil nessa aprovação e celebração de tratados. Quer dizer, vamos supor que o nosso amigo telespectador que está nos assistindo nesse momento, ele se torna presidente da República. Ele, por meio inclusive do seu staff, daquela estrutura burocrática relacionada ao Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, o corpo diplomático, ele vai acompanhar esse processo com outro Estado nacional, vai celebrar esse tratado com um objetivo qualquer, que seja de interesse dos países que serão os chamados signatários daquele tratado. Tudo bem, o documento está acertado, ele será assinado. Para a validade, ele terá de passar, vamos supor, aí, nesse caso, nesse nosso exemplo fictício, nós somos o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Isto terá de passar por nós para que haja uma ratificação, uma confirmação para que esse tratado tenha validade. Isso mesmo, até porque esse artigo 84, ele tenta preservar não uma hierarquia entre poderes, mas sim um equilíbrio que existe entre os três poderes. Então, é uma tentativa de se evitar que um só dos poderes pratique esses atos, principalmente os internacionais, que provavelmente trarão algum tipo de consequência, boa ou ruim, dependendo do tipo de tratado que é celebrado, e fazer com que um só poder não tenha exatamente o poder de celebrar sozinho acordos que poderão influenciar na vida de todas as pessoas residentes ou nacionais daquele país. Então, é importante que haja esse equilíbrio, como você falou, no sentido de que o presidente trata de celebrar esses tratados internacionais, mas ao mesmo tempo tem que passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, ou seja, o Congresso Nacional, para que haja depois uma confirmação daquilo que o presidente fez. É o princípio da harmonia entre os poderes básico no sistema republicano. E aqui se trata exatamente do início da validade de um tratado. O processo que nós vamos acompanhar agora tem uma relação direta com a finalização, quando se quer fazer com que um tratado não tenha validade. Qual é o processo? A apresentação de um voto vista, na verdade, do ministro Joaquim Barbosa, na ação direta de inconstitucionalidade 1625. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, versus Presidente da República. O relator do processo foi o ministro já aposentado Maurício Correia. Ele apresentou o respectivo voto, já tendo validade, portanto, e depois ele se aposentou, mas o voto tem plena validade. A ação foi apresentada contra um decreto 2100, de 1996, em que o presidente da República tornou pública
a chamada denúncia da Convenção número 158 da Organização Internacional do Trabalho. Lídia, antes de prosseguir, vem justamente aqui, falamos a respeito do que se tratam os tratados, quem tem o poder de celebrar. E o que é a denúncia do tratado, de que fala justamente esta questão? Bem, esse termo denúncia, ele não é usado só para a questão de direito internacional, ele é usado também no direito interno, que significa rompimento, ou seja, às vezes você faz um contrato de aluguel com uma determinada pessoa, de um lado então nós temos o locador, do outro locatário, essas pessoas podem querer não cumprir aquele acordo até o final e realizarem essa denúncia do contrato. É um exemplo. Então, o rompimento daquele contrato. No caso, a denúncia de um tratado seria quando o país que o celebrou não tem interesse em continuar fazendo com que aquele tratado vigore no seu direito interno. Então, foi o que aconteceu, porque o presidente da República à época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, embora tenha celebrado esse tratado internacional, no caso a Convenção 158 da OIT, resolveu em 97 denunciar o contrato, ou seja, o tratado, ou seja, fazer com que aquele tratado passasse a não ter mais o vigor internamente aqui no país. E sobre o que trata a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, OIT? Ela trata do término da relação de trabalho por iniciativa do empregador e foi adotada em Genebra, em 22 de junho de 1982, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio de decretos legislativos. Esta ação direta de inconstitucionalidade 1625 criou a seguinte discussão, levou a seguinte discussão ao plenário do Supremo. Pode o presidente da República denunciar tratado sem a manifestação do Congresso Nacional? Por que, Lídia? Bem, porque embora o artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal diga que compete privativamente ao presidente da República, mas com esse referendo do Congresso Nacional celebrar os tratados, nós temos também o artigo 49, inciso 1, que diz que compete exclusivamente ao Congresso Nacional decidir definitivamente sobre tratados que possam causar algum tipo de situação gravosa ao país. Então, o que aconteceu foi que em 20 de novembro de 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso denunciou esse tratado, que é a Convenção 158 da OIT, mas não houve uma manifestação sobre essa denúncia por parte do Congresso Nacional. Então, a dúvida é saber, ora, se para celebrar um tratado o presidente pode fazer essa celebração, mas precisa de um referendo do Congresso, por que não haveria essa necessidade na hora de denunciar, ou seja, de romper com esse tratado internacional? Vamos ao trecho do voto vista do ministro Joaquim Barbosa. Ele aborda a questão nesta parte, analisando não apenas a falta de abordagem constitucional nas leis maiores anteriores, como cita Clóvis Bevilacqua, definindo uma doutrina para o tema. Vamos rever. Nenhuma de nossas constituições tratou explicitamente do tema relativo à denúncia de tratados internacionais. Em verdade, as constituições brasileiras costumam dedicar poucos dispositivos àquilo que foi originalmente chamado por Mirkin Guetzewitz como sendo o direito constitucional internacional. Essa omissão, no entanto, não impediu que os poderes constituídos desenvolvessem uma prática acerca desse tema. Em 1926, Clóvis Bevilacqua, então consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, foi indagado sobre a necessidade de a denúncia do Tratado Constitutivo da Sociedade das Nações ser submetido ao Congresso Nacional. Em um minucioso estudo, Bevilacqua respondeu que o assentimento parlamentar era desnecessário. O seu principal argumento se referia ao fato de que o próprio tratado que se pretendia denunciar continha uma cláusula que possibilitava a denúncia. Se assim o era, no momento em que o Congresso Nacional teria consentido com a futura ratificação do tratado, teria autorizado também uma futura denúncia. E como cabe ao presidente da República todas as funções de execução do tratado, a denúncia seria apenas uma aplicação do conteúdo do tratado. Segundo o próprio Bevilacqua, um ato meramente administrativo. Esta referência ao jurista Clóvis Bevilacqua servirá de base, como veremos daqui a pouco, para fechar a conclusão sobre o assunto. Por enquanto, vamos rever outro trecho do voto do ministro, desta vez quando ele aborda a jurisprudência do Supremo em relação aos tratados e, particularmente, o limite para o poder do Executivo em relação a esta questão. Vamos, portanto, rever trecho do voto do ministro Joaquim Barbosa.
A própria processualística dos tratados